Capítulo 3 A Vigília do Medo. A noite caiu sobre as pedras do paço não como um alívio, mas como uma sentença. O sol, que durante o dia havia sido um martelo impiedoso, recolheu-se, deixando para trás um frio úmido que penetrava nas feridas e nas juntas das armaduras. O acampamento do exército real, antes uma colmeia de atividade marcial, agora parecia um cemitério de vivos. O único som que competia com o vento uivante era o gemido dos homens na tenda do mestre, uma sinfonia de dor que lembrava a todos o preço pago por apenas 300 metros de terreno rochoso. Barrista Anselme estava sentado em uma pedra, afastado das fogueiras principais. Ele segurava uma pedra de amolar em uma mão e sua espada na outra. SHHK, SHHK, SHHK. O som rítmico do aço sendo afiado era a única coisa que mantinha seus pensamentos ancorados. Ele olhou para a lâmina. À luz do fogo, o metal parecia ter manchas escuras que nenhum pano conseguia limpar. Sangue mercenário. Sangue de traidores. Mas sangue, de qualquer forma. Ele pensou em Lord Ormond Baratheon. A mão do rei. Um homem grande, barulhento, cheio de vida e risadas. Barristan o vira cair. Vira a massa de Maelis esmagar a perna do Lorde e depois, com um desprezo casual, afundar seu peito. A mão estava morta, ou morrendo. E com ela, o coração do exército havia parado de bater. Você devia dormir, Selmy. Barristan não parou de afiar. Ele olhou de soslaio. Era Cetefon Baratheon, o filho de Ormond. O jovem herdeiro de Ponta Tempestade tinha os olhos vermelhos e inchados, mas não chorava mais. Ele segurava um elmo amassado nas mãos trêmulas. O sono traz sonhos, meu senhor, disse Barristan suavemente. E eu prefiro a escuridão acordada. Cetefon sentou-se na terra ao lado dele. Ele parecia uma criança perdida em roupas de homem. Meu pai, o mestre diz que ele não passará da noite. A febre da ferida. O osso. Ele engoliu em seco. Gerald Gotover assumiu o comando. O touro branco é um bom homem, disse Barristan. Forte. Forte. Cetefon riu, um som amargo. Ele está falando em recuar para a praia. Em formar uma parede de escudos e esperar pelos reforços de Porto Real. Reforços que levarão semanas. Maelis não vai esperar semanas, Selmy. Ele vai nos empurrar para o mar amanhã. Ele vai nos afogar. Barristan parou de afiar. Ele passou o polegar pelo fio da espada. Cortou a pele superficialmente. Uma linha fina de vermelho apareceu. Não se nós o matarmos primeiro, disse Barristan. Cetefon olhou para ele como se ele fosse louco. Matá-lo? Você viu o tamanho dele? Você viu o que ele fez com a guarda de elite do meu pai? Ele quebrou Sor Arlan como se fosse um graveto. Dizem que a segunda cabeça dele vê o futuro. Dizem que ele não pode ser morto por homem nascido de mulher. Histórias de ama de leite, Barristan disse, levantando-se. Ele embainhou a espada. O clique foi alto no silêncio da noite. Ele é carne, Cetefon. Carne grande, carne feia, mas carne. E toda carne corta. Barristan caminhou em direção à tenda de comando. O pavilhão real brilhava por dentro. As sombras dos lordes projetadas contra a seda amarela pareciam fantasmas discutindo sobre um túmulo. Lá dentro, o ar estava viciado, cheirando a vinho azedo e desespero. Gerald Gotover, o lorde comandante da Guarda Real, estava debruçado sobre o mapa, seu rosto cinzento de exaustão. Ao redor dele, lordes menores discutiam. Suicídio atacar a colina novamente. Devemos embarcar antes do amanhecer. O rei Jaelhaeres nunca perdoará uma retirada. Barristan parou na entrada. Ele não era um lorde. Ele não tinha lugar naquele conselho. Mas ele tinha visto os olhos do monstro. Lorde comandante, disse Barristan. Sua voz não era alta, mas cortou a discussão. Gerald Gotover levantou a cabeça. Sor Barristan, você deveria estar em seu posto. Meu posto é onde o inimigo está, disse Barristan, entrando na luz. Ouvi falar de retirada. De parede de escudos. Temos 1.200 feridos, rosnou um lorde das terras fluviais. A moral acabou. Se atacarmos aquela falange dourada de novo, os homens vão jogar as armas e correr.
Eles vão correr se atacarmos como um exército, concordou Barrista. Maelis quer isso. Ele quer ver a massa. Ele quer ver os estandartes para saber onde bater com aquele martelo maldito. Barristan caminhou até o mapa. Ele não olhou para as linhas de tropa. Ele olhou para o centro. Para a tenda negra marcada com o dragão de 3 cabeças vermelho sobre negro. Não precisamos vencer o exército, disse Barristan. A Companhia Dourada é paga. Eles lutam por contrato. O contrato é com Maelis. Se Maelis morre, o ouro para. E se o ouro para, a luta para. Você sugere um assassino? Perguntou Igotover, franzindo a testa. Um homem sem rosto? Não temos ouro nem tempo para isso. Não um assassino, disse Barrista. Um desafio. O silêncio caiu sobre a tenda. Um desafio, Igotover bufou. Você acha que Maelis, o monstruoso, vai aceitar um duelo singular contra quem? Você. Ele é orgulhoso, disse Barrista. Ele se acha um deus. Ele viu o medo em nossos olhos hoje. Se um único cavaleiro cavalgar até a linha dele amanhã, não para conversar, mas para gritar um desafio à sua linhagem bastarda, ele não poderá recusar. Não na frente dos capitães mercenários que ele precisa impressionar. É suicídio, disse o Lorde das Terras Fluviais. Ele vai esmagar você e depois vai mandar a cavalaria atropelar seus restos. Talvez, disse Barrista. Ele sentiu uma calma estranha. A mesma calma que sentia antes de a lança atingir o escudo. Mas se eu falhar, vocês terão tempo para recuar enquanto eles comemoram minha morte. E se eu vencer? Ele olhou nos olhos de Gerald e Igotover. O touro branco viu algo ali. Não era arrogância juvenil. Era aceitação. Barristan Selmy já havia aceitado sua morte. Ele só queria negociar o preço dela. Você não é da guarda real, garoto, disse Igotover, suavemente. Você não tem que fazer isso. Alguém tem, disse Barrista. Eu não tenho terras que dependem de mim. Não tenho filhos. Sou apenas uma espada. Igotover endireitou-se. Ele olhou para os outros lordes. Ninguém falou. A vergonha e o alívio lutavam em seus rostos. Eles estavam dispostos a deixar o garoto morrer se isso significasse uma chance de sobrevivência. Vá dormir, Sr. Barristan, disse Igotover. Coma bem. E amolde sua alma. Porque amanhã, ao amanhecer, nós abriremos a linha para você. Barristan fez uma reverência e saiu. De volta à escuridão, ele olhou para a colina inimiga. As fogueiras da Companhia Dourada pareciam estrelas caídas, milhares delas. No centro, uma fogueira maior ardia, projetando sombras gigantescas. Barristan sentou-se novamente em sua pedra. Ele fechou os olhos e começou a visualizar. Não a batalha. Não o exército. Ele visualizou uma linha reta. Uma linha fina e perfeita que atravessava o caos, passando pelas lanças, pelos escudos, pelos cavalos, até chegar ao pescoço grosso da besta. Ele respirou fundo o ar salgado e podre. Ele não sentia medo agora. Sentia apenas a impaciência. O ousado, eles o chamariam mais tarde. Mas naquela noite, sentado sozinho na vigília da morte, ele não se sentia ousado. Ele se sentia apenas necessário. Capítulo 4 O Mar de Lanças. Amanhã chegou com o som de tambores. Não os tambores desordenados e nervosos do exército real, mas a batida profunda e sincronizada da Companhia Dourada. Dum, dum, dum. Era o som de uma máquina de guerra acordando. O exército de Westeros estava formado na base do vale. A moral era frágil como vidro. Os homens olhavam para a colina onde o estandarte do dragão negro tremulava e viam apenas a própria morte. Gerald Igotover, o touro branco, cavalgava pela linha de frente, gritando encorajamentos que soavam ocos. Barristan Selmy estava no centro. Ele montava um cavalo de guerra emprestado, um animal cinzento e nervoso. Ele havia limpado sua armadura o melhor que pôde, mas o marrom e o trigo de sua sobrecota ainda estavam manchados de sangue seco. Ele não usava o elmo ainda. Ele queria respirar o ar salgado uma última vez. Abram caminho, ordenou Igotover. A linha de infantaria real se partiu. Não para uma carga de cavalaria em massa, mas para um único homem.
Barristan colocou o elmo. O mundo se estreitou para a fenda de visão. O barulho do vento diminuiu, substituído pela sua própria respiração ecoando no metal. Ele não esperou por um discurso. Ele cravou as esporas. O cavalo disparou. Barristan não olhou para trás. Ele sabia que, se olhasse, veria a dúvida nos rostos de seus compatriotas. Ele só olhou para a frente. Para o mar de lanças douradas. A 300 metros, a Companhia Dourada esperava. Eles viram o cavaleiro solitário. Eles não quebraram a formação. Apenas os arqueiros levantaram seus arcos. Soltem! Uma voz gritou ao longe. O céu escureceu por um segundo. Uma chuva de flechas desceu. Barristan levantou o escudo. Tud, tud, tud. 3 flechas se cravaram na madeira carvalho. Uma quarta ricocheteou em seu ombro. Ele continuou. A 200 metros, a parede de lanças baixou. Era uma sebe de aço intransponível. Barristan sabia que seu cavalo morreria. Era parte do cálculo. Ele soltou os estribos. Quando ele estava a 20 metros da linha inimiga, o chão explodiu em poeira. Besteiros, escondidos na primeira fileira, dispararam. O cavalo cinzento gritou. Um virote atingiu seu peito, outro o pescoço. O animal tropeçou, as pernas dianteiras dobrando. A inércia o lançou para frente, um projétil de carne e armadura colidindo contra a parede de escudos da Companhia Dourada. O impacto foi tremendo. Escudos de ouro amassaram, homens gritaram enquanto eram esmagados pelo peso do animal morto. A formação perfeita se abriu por um instante. E desse caos de poeira e ossos quebrados, Barristan surgiu. Ele não havia caído sob o cavalo. Ele havia saltado no último segundo, rolando no chão e se levantando com a espada na mão. Ele estava dentro. O mundo tornou-se um borrão de movimento e violência. Um piqueiro tentou estocá-lo, mas a lança era longa demais para o combate corpo a corpo. Barristan cortou a haste, girou e abriu a garganta do homem. Outro mercenário, um sargento com um crânio dourado no elmo, atacou com um machado. Barristan aparou o golpe com o escudo quebrado, sentindo o impacto vibrar até os dentes, e respondeu com uma estocada sob a axila. Ele não lutava como um homem desesperado. Ele lutava como um dançarino ensaiando uma coreografia que conhecia de cor. Ele não desperdiçava movimentos. Cada passo levava mais fundo na massa inimiga. Cada golpe tinha um propósito, matar ou mutilar para abrir caminho. Peguem-no. É só um homem, gritava um capitão mercenário. Mas não parecia ser apenas um homem. Parecia uma tempestade confinada em uma armadura marrom. Barristan cortava à esquerda e à direita. Sua espada, uma lâmina de aço castelo de boa qualidade, mas não valeriano, começava a perder o fio, denteada de tanto bater em armaduras. Ele usava o escudo como arma, batendo em rostos, quebrando narizes. Ele estava cercado. Lanças e espadas vinham de todos os lados. Mas a densidade da formação inimiga, sua maior força, agora era sua fraqueza. Eles não podiam atacá-lo todos de uma vez sem ferir uns aos outros. Barristan usava os corpos dos inimigos como escudos, movendo-se constantemente para que sempre houvesse um mercenário entre ele e a próxima lâmina. Ele estava coberto de sangue. O suor escorria em seus olhos, ardendo. Seus pulmões queimavam. Mas ele via seu objetivo. Lá, no centro da formação, em uma clareira criada pelo medo e pelo respeito, estava Maelis. O monstro não estava lutando. Ele estava assistindo, montado em seu cavalo gigante, cercado por sua guarda de elite, 12 cavaleiros em armaduras completas douradas. Eles formavam um círculo de aço impenetrável. Barristan sabia que não podia passar por eles. Ele estava cansado. Sua espada estava cega. Ele parou por um segundo, ofegante, cercado por cadáveres de mercenários que hesitavam em avançar. Ele olhou para Maelis. O gigante olhou de volta. A segunda cabeça do monstro parecia rir. Barristan tirou o elmo. Ele o jogou no chão. Era um gesto suicida, mas necessário. Ele precisava respirar. E precisava que eles vissem seu rosto. Maelis! Barristan rugiu. Sua voz estava rouca, mas carregava a autoridade de quem já caminhou pelo inferno. Eu sou Barristan Selmy. E eu vim buscar o que é meu. Os guardas de elite riram.
Sua morte, garoto, zombou um deles. Não, disse Barristan, levantando a espada lascada. O fim da sua linhagem. Maelis Blackfyre desceu do cavalo. O chão tremeu quando suas botas tocaram a terra. Ele empurrou seus guardas para o lado com a facilidade de quem afasta crianças. Deixem-no, disse Maelis. Sua voz era profunda, ressonante, como pedras sendo moídas. Ele matou 20 dos meus homens para chegar aqui. Ele merece morrer pelas minhas mãos. O círculo de guardas se abriu. O resto da batalha ao redor parecia ter desaparecido, transformando-se em um ruído de fundo distante. Havia apenas o círculo de terra batida, o gigante negro e o cavaleiro marrom. Barristan largou o escudo quebrado. Ele segurou a espada com as duas mãos. Ele estava exausto. Ele estava ferido em uma dúzia de lugares. Mas sua mente estava clara como cristal. A linha reta havia terminado. Agora, restava apenas o ponto final. Maelis girou sua massa, o ar sibilando. Venha, pequeno cavaleiro. Venha conhecer o dragão. Barristan não respondeu. Ele avançou.